Salve, salve pessoal, beleza? Bom, hoje vamos dar continuidade aqui ao assunto, né, relacionado à expressão corporal através da dança do ventre. Nossa primeira parte foi com a parte feminina e agora nós temos aqui o prazer de fazer a parte masculina com o Pablo. Beleza, Pablo? Como é que você tá, meu querido? Tudo certo, Tudo bem? Tudo bem. O Pablo vai trazer para nós aqui um pouco do conhecimento que ele tem, né, sobre a dança, a expressão corporal, todo o mito que envolve essa parte masculina. E aí, agora fica com você. Eita, vamos lá. Vamos lá. Pablo, entre a tradição e cultura milenar, a dança do ventre é essencialmente feminina. Mas isso não significa que os homens não possam dançar, é isso? É isso, mas tem algumas questões aí. É muito engraçado, porque aqui no Ocidente tem essa leitura de que a essência é feminina e que começou somente com mulheres e os homens nunca estiveram presentes dançando dança do ventre. Na verdade isso é um mito e que foi passado e é passado. Existem registros que alguns homens já dançavam algumas danças que hoje a gente lê como dança do ventre. Então... Tem uma história aí, né? Tem muita história envolvida. A dança, na verdade, o próprio termo dança do ventre foi quando os europeus chegaram ali naquela região do Oriente, viram as pessoas dançando e fazendo movimentações ali com o quadril, com a barriga, e falaram, isso tudo aí é dança do ventre. Botaram várias danças no mesmo pacote de dança do ventre e levaram para a Europa e falaram, olha, tem um lugar lá, tem um harém, que tem várias mulheres que dançam seminuas e tal. E na real eram danças tradicionais daqueles vários povos e cada povo tinha a sua cultura. E homens também praticavam, alguns homens mais abertamente, outros nem tanto. Mas existiam muitos homens que estavam dançando. Depois, de fato, as mulheres ficaram protagonistas nessa Tomaram dança. posse, né? Sim, mas teve momentos históricos em que homens estavam presentes ali. No início, assim, que a gente chama da origem, uma das origens da dança do ventre, quando existiam algumas danças, que é a Gawazi, que eram as mulheres ali, que eram artistas de ruas, e os Hawal, que eram os bailarinos também, que estavam junto com as Gawazes, eram como se fossem beduínos ali, que artistas de ruas que se apresentavam em troca de dinheiro, de sustento. Apresentações itinerantes, né? Exato. Então existiam homens ali. Depois teve um período histórico em que foi proibido as Gawazes e os Hawals ficaram ali falando, proibiram só as mulheres, nós estamos aqui. Então isso existia, sabe? Mas com o passar do tempo, de fato, as mulheres tomaram um protagonismo, tanto no cinema, através das outras artes, e aí os homens acabaram que não aparecem tanto dançando dança do ventre. Existem outras danças que os homens são muito mais protagonistas, mas que as mulheres também podem dançar. Uma delas é o Dabik, que é bem famoso, que tem casamento, tal, que é uma dança folclórica. Nas danças folclóricas os homens aparecem e aí acontece muito o contrário, as mulheres, mas eu posso dançar? Pode, existe, historicamente está tudo certo. Então é muito importante que a gente passe isso adiante, falar, não tem nada de errado, é importante, está na história, né? Isso existiu antes e conforme o tempo vai passando, é importante que a gente continue levando essa mensagem de que a dança é para todo mundo. Então, na verdade, nunca houve aquela coisa de restrição, né? Acho que a restrição ela passa a ter no momento cultural, quando a França passa, né, a querer dominar ali o Oriente, né? Certo. E aí acaba propagando isso de uma forma muito mais direcionada para o feminino, não respeitando também que essa arte também da expressão corporal também era para os homens também, então era uma arte aberta. Sim, sim. E eu acho que com o passar do tempo também, né, muitas questões sociais são envolvidas, e isso quando chega aqui pro Brasil, então, já tem um outro rolê, um outro olhar, né? Uma masculinidade que é muito complicada de se trabalhar, de falar, não, mas isso aí, você faz isso daí com a barriga, vai lá. E é importante a gente desmistificar algumas coisas, falar, cara, é uma forma de arte, é para todo mundo. Hoje em dia, por mais que as coisas tenham uma história, que é importante a gente ser respeitado, afinal também é uma cultura de outro lugar, então é importante a gente estudar, a gente ter esse conhecimento e respeitar. Também é uma forma de arte que a gente pode se expressar, e como forma de arte é para todo mundo. Quando começou você a se interessar, né, pela dança do ventre e como é que você conquistou o seu respeito? Certo. A minha história com a dança do ventre ela é muito curiosa. Na verdade, a minha mãe
faz dança do ventre desde quando eu tinha 2 anos de idade. Porque depois que eu nasci ali, teve quase uma depressão pós-parto. Então, Nossa. ela teve uma fase que não estava feliz, não queria entrar na academia, não estava muito contente com o próprio corpo. E ela viu dança do ventre e ela falou, eu quero. E aí, logo depois veio a novela O Clone também, teve o boom e tal. Então, eu sempre vi minha mãe dançando. Eu ia com ela nas aulas, ficava sentadinha assistindo ela dançar. E achava muito bonito, achava legal. E eu olhava aquilo e falava, não me parece tão difícil, mas porque eu sempre gostei muito de dançar. Mas quando chega uma certa idade, você começa a entender e falar, não, dança do ventre é só para as mulheres, então eu não posso fazer isso. Então eu só fazia isso escondido, continuava fazendo, obviamente, mas eu fazia isso de forma escondida ali no meu quarto. Depois o tempo foi passando e já na minha adolescência eu tive o primeiro contato com a Dabik, que é uma dança folclórica, masculina não, folclórica árabe, e tinham muitos homens. Então eu falei, essa é a parte masculina, então isso aqui eu poderia dançar. E aí foi pela Dabik que eu comecei. Eu comecei a fazer aulas dessa dança folclórica, fui me profissionalizando, comecei a fazer shows, mas até então não dançava dança do ventre. Até que recentemente, assim, faz uns 4 anos que eu falei, depois ali na fase da pandemia, falei, por que eu tô me escondendo tanto? Depois de muita terapia, eu falei, não, por quê? Por que não? Por que não? E existem outros bailarinos que são referência aí no Brasil, e eu sempre olhei, admirei e falei, cara, eu acho que eu já faço a Dabik, por que não fazer também a dança do ventre? E aí eu fui fazer aula, mas eu já sabia muita coisa, porque eu sempre dançava escondido, assistia vídeo, entendia de movimento, entendia de ritmo. E eu falei... E foi quando eu comecei a dar as caras. Assim, então, assumiu mesmo esse compromisso. Exato, e investir nisso. Foi quando eu também entendi que eu falei, não, eu quero trabalhar com dança, eu quero ser um profissional da dança. Então eu quero me dedicar a isso 100%. E investir. Então eu comecei a dar as caras, ir em concursos, fazer mais apresentações, e depois de um tempo comecei a dar algumas aulas. Então hoje eu tô aparecendo mais, eu acho que eu ainda não cheguei num nível nacional, mundial. Sim, mas tá no caminho, né? Esse é o caminho, esse é o objetivo, é você com muito estudo, muita dedicação e começando a se tornar referência e muito respeito também pela arte, pela cultura, pela dança, com muito profissionalismo, entender que ser professor não é uma tarefa simples, que existe uma responsabilidade de você passar isso para o movimento, os movimentos para outra pessoa, respeitar o corpo da pessoa. E até quando você só se apresenta, é importante você passar uma mensagem, passar que existe um estudo por trás. Então, é basicamente isso. Nesse seu processo de conquistar respeito, eu devo imaginar que você deve ter passado por algum tipo de situação de preconceito, né? Não que eu queira entrar profundamente nesse assunto, mas isso foi um desafio para você. Sim, eu acho que junto dessa... Quando eu comecei a me apresentar como dança do ventre, em paralelo eu também estava entendendo a minha sexualidade. E quando eu dançava apenas Dabik, eu ouvia muitos comentários de que o nome é dança do ventre, então só quem tem ventre pode dançar. Os absurdos desse tipo. Homens não, e outras ofensas homofóbicas a rodo. E eu não tinha me entendido ainda a minha sexualidade. Mas depois de um tempo que eu me entendi, falei, ok, eu sou uma pessoa bissexual, ok, isso não interfere, não faz diferença nenhuma, mas tirou um medo que eu tinha de bater no peito e falar, cara, eu não tô nem aí porque as pessoas estão falando. Sim. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, de estar mais tranquilo, ainda já vivi algumas situações de eu estar presente ali vestido como bailarina de dança do ventre, e eu vi alguns comentários, olhares principalmente, e isso vem muito mais dos homens, mas também existe algumas mulheres, assim, um estranhamento, e eu acho que é muito complexa essa questão, porque envolve muitas coisas, muitas camadas, porque os homens têm de fato um destaque diferente,
quando comparado às mulheres. Acaba que quando o homem está dançando, ele acaba ganhando um espaço diferente, porque não são Chama muitos. atenção, né? Chama atenção. É uma coisa atrativa naquele momento. Você fala, né? ué, o que está acontecendo? Mas, então, às vezes causa alguns ruídos, mas é importante sempre pensar que é para todo mundo e que nós homens também que estamos ali dançando, dança do ventre, é importante a gente respeitar as mulheres, afinal, se não fossem elas, a gente também não estaria dançando a dança que a gente está dançando neste momento, né? Então, apesar de ter aquele paralelo histórico, foram elas as protagonistas, elas que passaram isso. As nossas professoras, né, as professoras dos bailarinos são mulheres. São mulheres. Porque elas estão há mais tempo. Então, isso é importante. Então, existem alguns ruídos, existem essas situações, mas a gente tem que aprender a lidar e ensinar também. A nossa própria presença ali, o nosso artístico, ele tem esse papel de falar, cara, eu posso fazer o movimento que eu quiser, eu não vou estar sendo menos homem por isso. Isso não vai ter nada a ver com a minha sexualidade. Sim. Eu sou um homem bissexual, mas tem outras pessoas que são gays, pessoas que são hétero e pessoas trans, Sim. Existem várias pessoas. E cabe todo mundo, é uma forma de arte. E acho que a expressão está nisso, né? Independente da forma como você é na sua essência, primeiro tem que ser respeitado, né? Uhum. Mas também nós temos também que entender que nós estamos falando sobre uma cultura. Sim. Então não importa quem está fazendo. Exato. O que importa é a forma como você coloca aquela cultura aos olhos das pessoas, né? Sim, com certeza. Esse preconceito machista da sociedade é mais um tabu ocidental do que propriamente oriental? Eu acredito que sim. Tanto que às vezes, hoje em dia com as redes sociais, a gente encontra alguns vídeos de comunidades assim, árabes, e que tem homens que estão ali num casamento, estão de terno, mas eles fazem alguns movimentos de dança do ventre, uma coisa social. E acho que isso é um aspecto importante da gente entender também. Eu gosto de fazer o paralelo de que a dança do ventre é como se fosse um samba, que parece que todo brasileiro sabe sambar. Não, mas você sabe ali alguma coisinha, tá numa festa, você faz um movimentozinho. Pra eles é a dança do ventre. Então o homem também faz algumas coisas, sabe? Alguns movimentos. Não é porque é da cultura que ele vai ser um profissional daquilo. Então, eu acho que essa visão de que homem não pode fazer e as mulheres, só para as mulheres, e aí tem outras questões só para as mulheres, de ser algo sensual e piriri, eu acho que é muito mais uma visão ocidental. Eu acredito que seja, pela minha percepção de até então, que é algo muito mais ocidental e de uma sociedade que também é capitalista, piriri. Já sabemos onde vai esse Exato. A dança do ventre é uma expressão corporal conhecida por seus movimentos dos quadris. Certo. Existe uma técnica para poder controlar as regiões do corpo chamado shimmy. Olha, o famoso... O tremido. Ixi, tem muita técnica, não é fácil. As pessoas, agora que a gente está no período de Olimpíadas, né, olham as ginastas e falam, caramba, eu quero fazer aquilo, mas eu não tenho técnica nenhuma. Para dança é muito parecido, é um treinamento e tem muita técnica envolvida, um entendimento do que o seu corpo pode fazer. E é uma descoberta. Isso é muito bacana também, porque quando você começa a fazer aula, você entende que o seu corpo pode fazer certos movimentos que você nem sabia que ele conseguia fazer. Então, às vezes, a princípio, você olha o shimmy daquela pessoa e fala, como que aquela pessoa mexe aquele quadril? E aí você começa a fazer e fala, o meu não tá parecido com o dele. Minha professora tá falando pra eu alternar os joelhos e era pra ficar, mas não tá. Mas é o que? É você continuar, é um treino, é você aprimorar a sua técnica, é você ver outras perspectivas de ensinar mesmo. Então um professor vai ensinar de um jeito, outro professor vai ensinar de outro, e aí você fala, entendi. Mas não é do dia, você vai absorvendo, mas não é de um dia pro outro, é muito treino. Então, até quando eu comecei a fazer aulas, né, que eu falei, eu dancei escondido a minha vida inteira. Quando eu comecei a fazer aula, falei, caraca, fazia um monte de coisa errada. Mas é isso, é você aprender, é você entender aquelas dinâmicas e não tem fim. Você sempre tem que estudar, você sempre tem que estar se atualizando, porque não é uma dança única também. Existem vários estilos de diferentes países árabes, diferentes regiões, diferentes contextos. Então tem contextos de época, tem contextos de local, e aí tem as danças folclóricas que são mais um monte. Então eu sempre falo,
cada estilo tem o seu mundinho, mas parece que nas danças árabes é o universo inteiro, é muita coisa para você conhecer, que é importante, que agrega a sua dança. Então são anos aí de dedicação para você Não conseguir. é só a dança em si, né? Não é só a dança. Tem toda uma questão, desde do seu entendimento corporal, como também do seu entendimento espiritual, né? Como também do seu entendimento em sua volta. Artístico, de expressão, não só a expressão corporal, mas expressão gestual mesmo. Tem muitas camadas ali que às vezes representam um determinado povo de um determinado país, e é importante que você esteja fiel, afinal, de novo, não é uma cultura nossa, então a gente precisa aprender e entender do que se trata e ter um respeito, porque às vezes acontece muito, você gostou de uma música, eu quero dançar essa música, e aí você vai ver a tradução e é uma coisa totalmente outro contexto, uma coisa política às vezes. Já vi gente dançando música, sabe, quase que de campanha eleitoral, outras de uma manifestação política mesmo, outras extremamente safadinhas. E às vezes a pessoa não sabe, então é importante a gente entender esses contextos, procurar a tradução e, enfim, é um universo, é uma pesquisa que não acaba. Você falou do elemento da música, né? Então isso aqui é uma pergunta também sobre isso, né? A música é um elemento importante para poder dar o ritmo corporal nessa estética da dança do ventre? Com certeza absoluta. A dança do ventre se baseia muito na música. A gente exige que o bailarino ou bailarina tenha uma leitura musical muito afinada. E para você desenvolver isso, é preciso você estudar os instrumentos que compõem aquela música, não só ouvir e seguir, não só as batidas. Então tem a parte dos instrumentos, tem a parte do ritmo e da melodia, então algo que tem uma cadência certa, determina se a gente vai fazer estilo X, estilo Y. Às vezes só o toque já indica se vai entrar um folclore ou não. Então, aí tem a voz, e aí tem o que a pessoa está falando, e aí tem o contexto, a música é atual ou ela é mais antiga. Então, a música ela vai ditar. É importante que a gente conheça, e tem um repertório também que a gente já reconheça. Porque às vezes, existe muito na cultura música ao vivo. Hoje em dia tem barzinhos que tem música ao vivo. E nem sempre você vai saber o que o cantor vai cantar. Então você precisa conhecer um repertório básico ali, que de básico é só o nome. Mas é um repertório extenso de que você precisa entender como que aquilo funciona. Mais ou menos o que diz as músicas e entender, sabe? E perceber que existem padrões que se repetem também, então existem viradas, é importante escutar a música. Eu ouvi algumas pessoas falando, já alguns professores renomados, cara, você tem que escutar música árabe todo dia, pra você se habituar, porque não é algo comum, não tem nada a ver com a música ocidental. Tem músicas que tem 40 minutos, 1 hora, e é diferente, e as pessoas ouvem inteira. Então é importante pensar que existe uma questão muito importante na música. Ela é fundamental para nossa dança. Perfeito. Por mais que se apresenta, né, como uma dança técnica e coreografada, é impossível, né, negar a sensualidade. Principalmente durante os movimentos do corpo. Como é que se trabalha isso? De novo, eu acho que é uma questão também um olhar ocidental, de olhar aquilo como sensual, porque às vezes, assim, é muito complexa essa questão da sensualidade, mas... Ela existe na dança. Ela existe. Ela faz parte. Ela existe. Isso por mais que... É isso que eu vou chegar. Por mais que às vezes seja um olhar ocidental, ela faz parte. E a gente tem que tomar muito cuidado de não também tentar tirar toda essa sensualidade que existe, é natural. Exorcizar, né? Exato. Não vou entrar em detalhes. Mas às vezes tem essa tentativa de falar, não, é uma dança, sabe? É uma forma de arte muito pura que não existe nenhum tipo de sensualidade. Existe. E é importante a gente ser trabalhado porque faz parte. É claro que dependendo, a gente não exagera. Às vezes exagera e tá tudo bem. Porque, de novo, é uma forma de arte. E eu acho que isso é que se confunde também.
Não é porque eu tô sendo sensual, dançando num palco, que eu tô dando mole pra você. Sim. Tanto eu quanto as bailarinas, sabe? Então existe muito esse olhar de... a pessoa tá fazendo um movimento pra me sensualizar. Cara, nada a ver. Eu tô fazendo pra mim, sabe? Primeiro pra você, né? Faz parte da dança. Esse movimento não quer dizer que eu não tô dando aval nenhum pra você, sabe? Então, ela é presente, existe. É importante ser trabalhada, ser dosada dependendo do estilo. Então tem estilos que exigem que a gente seja mais sensual. É a expressão, né? A expressão. E existem estilos que são mais elegantes, mais clássicos, que a gente dosa essa sensualidade, mas ela está presente. Mas isso não pode ser confundido com outra coisa. Não pode ser como se fosse uma abertura para qualquer... né? Exato. Também tem que fugir um pouco desse perigo do estereótipo. Que às vezes acontece muito quando a pessoa está começando. Sim. Chega e fala, eu quero dançar pro meu marido. Aí você fala assim... Vem dançar pro seu marido e dança por você. Isso é o que mais acontece. A pessoa chega querendo dançar pro marido e fala assim... Eu gostei muito disso. Eu não tô nem aí pro marido mais, sabe? Eu quero dançar pra mim. Porque, de novo, é uma descoberta do próprio corpo. E aí você entende e fala... Nossa, não é a sensualidade não é a primeira coisa. É o segundo plano, talvez. Segundo, terceiro, talvez. Porque... Quando você, por exemplo, quem já é do meio, assim, das danças e tudo mais, às vezes nem enxerga a sensualidade como algo direto. É algo muito mais lá no fundo, quando a pessoa escolhe ser sensual mais para mostrar isso. Então, resumindo, é importante ter uma dosagem, mas é algo que está presente na dança, mas não está em primeiro plano, sabe? Então acho que isso é importante que as pessoas entendam também. Sim. As pessoas que não fazem... A primeira característica é... Nossa, é uma dança muito sensual. Cara, é uma dança cheia de história. Cara, e não é fácil. E tem muitas questões envolvidas. Tem a sua sensualidade, mas não tá em primeiro plano, sabe? Tem mais coisas. É sensual também. É o que eu sempre respondo. É Sim. sensual? Também. É muito mais coisas que isso. Legal. Essa potencialização de dominar o corpo é muito mais, né, voltando aqui, do aspecto sensual, por exemplo, numa apresentação. Quando você faz uma apresentação, você trabalha, até porque a sensualidade ela já faz parte pelo movimento do corpo. Uhum. Mas numa apresentação, seja ela numa competição ou numa apresentação normal, a sensualidade ela entra porque ela faz parte, ou você pode trabalhar isso de uma forma de conduzir, sabendo os pontos que você pode extrair essa questão numa demonstração sua ali, corporal? É complexo. Eu acho que pode ser uma escolha, mas isso demanda de uma consciência corporal e consciência de expressão também. É você tomar consciência do seu corpo e de que se eu fizer determinado movimento, talvez dê esse indício para quem está assistindo. Talvez não, mas sim. Talvez sim. E saber escolher esses momentos. E aí, sendo uma competição ou não, vai tudo depender da sua escolha artística. Então, eu quero fazer algo, uma proposta que seja ballad, que é um estilo das danças árabes ali. Se eu escolhi essa proposta, ela vai me exigir que eu tenha algo mais gracioso e mais sensual. Sim. Se eu escolher uma proposta mais gawazi, que é uma outra folclore, que é esse mais tradicional, também é mais expressivo, é muito mais... a sensualidade está ali na frente. Se eu escolhi uma pegada mais clássica, talvez a sensualidade não apareça tanto. Então vai depender da minha escolha. O que eu quero apresentar, qual música que eu vou escolher, qual figurino que eu vou estar, e aí entra o corpo para se adequar a todas essas demandas. Nossa. É muito complexo. Eu falei que é muito complexo. Então, e aí, se você está numa competição, o jurado vai olhar e vai avaliar se está tudo condizente. O figurino está fazendo... É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra. Tá tudo certinho? E aí, se não é uma competição, é uma apresentação num restaurante para pessoas leigas, ou num espetáculo também para pessoas leigas, o que eu preciso apresentar?
Eu vou de acordo com o que a pessoa está esperando, que é o padrão, digamos assim, é o estereótipo mais ou menos. O show. Assim, exatamente. Eu quero uma pegada muito show, muito moderna. Eu quero apresentar uma coisa que a pessoa, se ela não tivesse ido lá, ela nunca veria, porque é algo muito escondido. É um folclore muito específico. Então são escolhas. E isso vai interferir. E a questão do corpo, e aí voltando pro começo da sua pergunta, né, do corpo, da movimentação ser sensual. Eu acho que isso é um fator muito curioso, porque eu gosto também de fazer um paralelo com o funk, por exemplo. Tem movimentações que todo mundo olha e fala, nossa, é extremamente sensual. Mas às vezes, pra quem tá dançando, cara, eu só tô rebolando aqui, não tô pensando em ser sensual, porque faz parte da dança. Então muitas vezes na dança árabe, na dança do ventre principalmente, existe essa questão de, nossa, sensual, mas às vezes, cara, eu tô pensando tanto pra fazer esse movimento, tô pensando tanto pra fazer esse oito, Tão natural, né? que ser sensual não é exatamente o que eu tô pensando. Mas eu acho que também faz parte desse olhar de tipo, nossa, só porque eu estou movimentando, eu estou sendo sensual? Às vezes não. Às vezes sim, mas às vezes não. Tem a São as pitadinha, né? escolhas, exato, são as escolhas. Então eu acho que esse ser sensual é a sua escolha, o seu tempero. Quero ser nesse momento, às vezes não quero. Então saber dominar no momento certo cabe a você. Exato, cabe a você, a sua escolha, seu professor. Às vezes, por exemplo, se tem um grupo, é importante que o professor direcione. Olha, nesse momento aqui a gente precisa fazer um charminho. Não, agora ó, pode dosar, não precisa ser tanto, porque essa proposta que a gente escolheu não cabe tanto. Então, é dosar. Além dos gestos, as expressões faciais também são fundamentais para poder, vamos dizer assim, criar toda aquela performance da dança. Sim, com certeza. E aí, os gestos... Ó, até me soltei. Tá vindo. O curioso dos gestos também é que são gestos diferentes dos que a gente faz aqui e o que eles fazem lá. Então é importante também a gente conhecer e perceber. Tem uma música que super viralizou agora, que ela fala satalana, que quer dizer alucinado, doido por você e tal. E o sinal de doido por aqui seria isso aqui, né, que a gente faz. Eles fazem assim. E aí se eu faço isso aqui em outro contexto, a pessoa vai falar, por que ele tá fazendo isso aqui? Então é importante a gente conhecer esses gestos também, essa corporeidade deles. Entender as letras e expressões que eles estão falando para poder encaixar no nosso. Então, na nossa apresentação, na nossa performance. Porque se eu faço um gesto errado, quem entende vai falar, essa pessoa não sabe o que ela tá fazendo. E isso existe, esse critério assim de falar, essa pessoa sabe o que ela tá fazendo? Putz. Até a gente do meio, às vezes, fala, essa pessoa escolheu uma música errada. Tá dançando o acessório errado. Porque não era isso. Faltou um estudo ali. Então, isso é muito complexo. É muito complexo. Mas precisa. A gente só aprende se a gente continua estudando. Se a gente também não encara com falar, nossa, é muito difícil, eu não vou fazer. Não, vai aprendendo aos pouquinhos. Tendo um professor, uma professora de confiança, sabe? Vai buscando um conhecimento, né? Buscar conhecimento, nunca parar, fazer workshop e buscar, sabe? Aulas com professores daqui que vão pra fora, professores de fora que vêm pra cá. Isso é muito importante, né? Eu agora estou organizando um festival de dança, que vão ter competições, mostras, vão ter aulas também. E aí a gente vai trazer aqui para Osasco profissionais que são referências do país para dar aulas. Nossa. Então, isso é muito importante, porque também foi a forma que eu comecei a aprender e evoluir. É você olhar aquela pessoa e falar, eu preciso ter aula com aquela pessoa, independente do que ela passa, eu quero ter aula com ela, porque ela vai ter coisa a me ensinar. Tá? É uma referência. É um processo, né, de construção, né? Então é muito importante, é muito fundamental a gente olhar para as pessoas que estão há mais tempo, aprender com elas, com muita humildade. Sim. Também. E quando tem a oportunidade que vem alguém pra cá, um egípcio vem pra cá, é um jeito totalmente diferente, eu vou aprender com ele, vou entender o que essa pessoa tá fazendo, como ela dança, porque aí o movimento que eu tava fazendo sempre, ela fala, não é assim não. O gesto, né? O gestual. Aí tem um gestual, e aí às vezes você está vendo a pessoa conversar ali com a banda, você fala assim,
caraca, isso aqui é uma aula. A aula em si é muito importante, mas às vezes ela no dia a dia, o gestual, o corpo, ensina pra caramba, gente. Então consumir conteúdo também dessas pessoas, consumir filme, série, é importante também pra gente entender como que esses gestos estão ali no dia a dia, como que são essas dinâmicas do corpo mesmo, como a pessoa para, como a pessoa senta. Sim. É tudo referência pra gente. Aumentar o seu repertório. Com certeza, e é fundamental. Existe uma polêmica da dança do ventre, né? Muitas. Vamos pegar de novo o mito sensual, mas existe uma polêmica na dança do ventre por ter sido utilizada para fins eróticos. O que tem sido feito para poder desconstruir, né, essa imagem da fantasia sexual? Essa fantasia existe, sabe? Não dá pra gente... Agrega, né? Não dá pra gente negar que isso exista fora do nosso mundinho que já tá dentro da cultura. Uma pessoa leiga, ela acredita que realmente é uma dança, eu vou dançar pro meu marido e piriri e outras coisas. E assim... Marido, amante, né? Quem quer que seja ali no momento, né, exato, íntimo dos dois. Exato, é isso que eu ia falar. Entre quatro paredes, o que você faz, se não tá ferindo nenhum direito e outras questões, não me interessa. Sim. Você faz o que você quiser. Eu acho importante só que a gente ensine as pessoas. Fala, olha, não é só isso. Então, é o que eu comentei. Se chega alguém e fala, eu quero aprender para dançar pro meu marido. Tudo bem, você pode aprender, mas vamos aprender a dança como um todo? Sabia que existe muito mais por trás do que as movimentações, do que o figurino? Você já pensou em talvez se apresentar? Porque às vezes você subir num palco e dançar uma coisa que, em teoria, seria só para o seu marido, e aí você percebe que não é, te revela muito mais. Faz você descobrir coisas sobre você. E isso é fundamental, descobrir coisas sobre o seu corpo, ter liberdade de mostrar a barriga. É uma questão para todo mundo. Sim. Tanto para mulheres quanto para os homens. Eu tenho uma questão com isso até hoje. Mas é isso, é você começar a descobrir sobre o seu corpo, sobre você, sobre a sua movimentação. Então eu acho que é legal a gente ensinar. Quando chega esse discurso, a gente que está inserido nesse meio tem esse papel de falar, olha, não é bem por aí, tem outras questões, tem contextos históricos, é um movimento importante, sabe? Assim como tem gente que olha pro samba de uma forma extremamente estereotipada e absolutamente sexualizada. Sem conhecer a história. Sem conhecer a história. É quase que um desrespeito mesmo com a cultura. Às vezes é desrespeitoso, mas às vezes é ignorância mesmo, a pessoa não sabe. Sim. Então eu acho que nas duas formas é importante a gente se posicionar, sabe? Falar, não é só isso, tem muito mais. Pode ser, mas não é só isso. Sim. Se for por esse caminho, talvez a gente esteja esvaziando uma forma de arte que pode muito mais, sabe? Faça, não deixa de fazer, mas faça com a consciência, não só naquele momento, mas como também nessa busca de conhecimento. Exato, desse que agrega, né? artístico e autoconhecimento. É você perceber que, cara... E aí perde sentido, eu acredito que perde sentido. Então, pra gente que tá no meio, por isso que essa questão do sensual e sexual, a gente nem olha. A gente tá olhando a técnica da pessoa, tá olhando como que essa pessoa tá fazendo esse movimento, como tá essa leitura. O sensual, sexual, é só se a pessoa deixar muito nítido, e aí você entende, você fala assim, tá, cabe nessa proposta que ela tá fazendo? Sim. Aí beleza. Mas, de novo, é uma coisa artística. É um olhar muito artístico, que tá no palco, tá na cena. Fora dali... Não sei se a pessoa do que faz ela bom uso ou mau uso, que ela se interessa, né? Orientação sexual, são coisas que são da vida privada. Então a gente, quanto artista, é importante a gente se posicionar e usar disso, né? Beleza, eu tô sendo absurdamente sensual, mas desci do palco, a minha vida sou eu pessoa, né? Não sou eu bailarino. E aí as coisas mudam de figura. Beleza. Isso é bem importante, né? Porque dentro dos mitos, né? Da questão desse olhar, quer dizer, está muito nítido, né? Nas suas explicações, nessa busca de conhecimento da dança do ventre, que assim, o olhar sensual é muito mais nosso, leigos, ocidentais,
né, do que propriamente para quem está no meio e que entende esse processo, né, desse conhecimento da expressão corporal através da dança, né? Então, é só para a gente poder entender. Sim, sim. Na busca pelo empoderamento, acaba também ativando ali a vaidade. Como é que possa evitar esse processo? Isso é curioso também. E dá pano pra manga. Eu acho que é importante também a gente não negar que isso existe. Afinal, Mexe com a vaidade, né? mexe. Toda forma de arte, você enquanto artista, você está se expressando ali. É uma parte muito interna, Sim. sua, muito íntima também. Então, quando você expõe isso para alguém, só de você estar num palco já é uma superação, uma vitória, e isso mexe com a sua vaidade, mexe com o seu ego. Não tem como dizer que não. E aí é importante a gente dosar, a gente sempre trabalhar a humildade, falar, ok, nossa, ganhei uma competição, isso é incrível. Volta pro seu quarto, chega lá e fala, ok, eu tenho muito mais para estudar, não acabou aqui. Então, isso acontece quando você ganha a competição, acontece na primeira aula, que você consegue fazer o movimento, você fala, eu sou incrível, eu posso dar aula disso. E tem muita gente que vai. Nossa. Tu faz 2 meses de aula e começa a dar aula. E você fala, não. Então isso é importante também, o professor perceber esse tipo de coisa e podar e falar, calma lá. Desce do pedestal. Né? Porque é um risco que se corre mesmo, de subir o pedestal, subir a cabeça, achar porque você é muito bom, você é o melhor de todos. E cara, você pode ser muito bom, mas o que isso diz, sabe? Diz sobre a pessoa, né? Exato. A gente São os conhece o cuidados que seu tem eu que ter. artístico e o seu eu pessoal é tudo isso também. Será que você se portar dessa maneira É o correto, né? é o correto, é o ideal? Quanto isso inspira outras pessoas? Então eu acho que isso é muito fundamental. A gente também se reconhecer, se parabenizar, falar, caraca, Sim. consegui, Esforço, né? né? Estou lutando, estou na batalha, né? Estou em constante aprendizado. Mas não esquecer isso, esquecer que, calma lá, por mais melhor que você seja, se você já é brasileiro, você já não é lá. E aí já tem ruídos dessa comunicação. Então, é isso, é um constante processo de aprendizado, que é importante a gente ter humildade, a gente ajudar quem está chegando, porque tem muita gente que está chegando, tem meninos também, e aí é legal a gente criar uma comunidade entre os meninos e falar, pô, muito massa, se você precisar de alguma coisa, tamo aí, e vamos lá, vamos se ajudar, e para poder fortalecer também, mas também pensar em outras pessoas, pessoas trans, cadê elas no nosso meio? Estruturar isso, né? Estruturar, trazer essas pessoas para jogo, falar, não é uma forma de arte? Sim. Não pode todo mundo? Então vamos trazer, vamos dar espaço para essas pessoas. Eu quero que todo mundo participe, então vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Tornar os valores mais acessíveis. O que eu posso fazer? Se eu posso postar isso nas redes e ensinar algumas pessoas, ou se eu vou conversando, ou se eu vou fazendo projetos menores. Então, Sim. é isso, eu acho que é importante a gente democratizar quanto mais, sabe? É você usar, beleza, eu tenho ali a minha vaidade, eu estou me Sim. tornando uma figura importante, o que eu posso fazer com isso? Sabe? Eu vou levar isso para adiante. Eu vou dar aula pra caramba. E aí eu vou negociar os valores. Beleza, minha aula é tanto. É o meu trabalho, não posso, Sim. não posso deixar de pensar nisso, mas também é falar, cara, pô, isso aqui é legal. Vou participar. Dependendo, mano, não cobre essa situação, porque vale, sabe? Vale eu levar isso. Então eu acho que isso é importante. A gente, de fato, tem a vaidade, tem o figurino e tem questões, mas é importante, tanto como professor, você dosar isso com os seus alunos, quanto o seu bailarino também sempre dosar e falar, não, eu tenho mais coisas a aprender, se eu já cheguei aqui num lugar de autoridade, como eu posso passar isso para as outras pessoas, ensinar, trazer as outras pessoas para cá. E é isso, é um trabalho. É legal. Ser um agregador, né? Sim. Além de excelente atividade física para poder trabalhar o sistema muscular do corpo, quais outros benefícios a dança do ventre oferece para quem busca a dança do ventre? Cara, eu acho que, como eu falei, é uma autodescoberta.
É você, quando você descobre mais sobre o seu corpo, você descobre mais sobre você mesmo, seu eu interno ali. Então é um processo de autodescoberta. E aí tem muita gente que fala, a dança é a minha terapia. Pera lá, a sua terapia é a sua terapia, a sua dança é a sua dança. A dança pode ser terapêutico. Sim. Ela pode realmente ser aquela 1 hora por semana que você fala, nossa, eu não quero pensar em mais nada, eu só quero pensar em como eu vou fazer esse 8. Como eu vou fazer esse movimento. É a hora que você desliga. Claro, com respeito, com cuidado, blá 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 blá. Mas é aquela só hora que você desliga. Mas eu não posso perder essa noção do todo, sabe? Então, eu me perdi. Tem essa questão da saúde, tem todo um entendimento corporal. É isso. Pode acrescentar aí. Não, é isso. Eu acho que é muito válido para a saúde mental, sabe? É muito válido. É uma forma extremamente potente de você se descobrir, de você descobrir a sua percepção no mundo. Tem pessoas que são extremamente tímidas. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Eu fiquei 6 meses sem falar com o pirueiro. Fiquei 6 meses sem falar com a professora quando eu entrei na escola, sabe? E é você se descobrir outras facetas suas e entender o que eu posso, pra quê, sabe? Tipo, por que eu tô dançando? O que isso tá me trazendo? E é uma descoberta muito profunda. Então, é você falar, nossa, eu tô conseguindo dançar em público, eu tô conseguindo falar em público, eu tô conseguindo dar aula. É uma descoberta mesmo. E isso é muito válido, muito importante. Você ter também novas amizades. Sim. Você cria uma família ali dentro do seu espaço, depois você vai num evento e você conhece outras pessoas que também gostam daquilo. E isso, sabe, é uma economia também, sabe? Que você vai alimentando, porque a pessoa que produz o figurino pra essa gente também tá trabalhando e é uma rede. Sim. Quando você vê, esse universo é muito mais extenso do que a gente tava pensando. Então, tem o corpo, tem a saúde física, mas tem a saúde mental, tem a parte financeira de pessoas que trabalham para isso funcionar. Então, é muito bom. Tem um processo bem interessante que eu acho nessa forma, né, da gente se identificar, né? A gente se olhar para algo e falar assim, cara, isso tem que fazer parte da minha vida. Uhum. Porque quando a gente começa a entender essa identificação, a gente busca conhecimento, a gente busca o entendimento, e esse entendimento faz com que a gente possa se enxergar a gente de dentro para fora. Sim. Eu acho isso poético e também acho isso lindo, porque quando você vê uma pessoa dançando, né, a gente está falando da expressão corporal, também podemos entender que aquele ali é um momento da pessoa mostrar ela de dentro para fora. Sim. Às vezes a pessoa se guarda tanto que quando ela tem o momento dela, esse é o meu momento, ela vai lá e coloca lindo. tudo. É lindo. Eu adoro assistir gente iniciante dançando. Eu adoro ver quem tá começando, que tem uma dificuldade, mas eu vejo no palco a pessoa tá absurda, ela não tá nem olhando pra fora, ela tá lá pra frente, mas você vê que ela tá pensando muito do que ela tá fazendo, se esforçando pra caramba, sabe? Vendo a dedicação, ela fala, isso é lindo, isso é muito bonito. Então, e quem assiste sente isso, sente de quem tá começando, às vezes tem aquela coisa, ai, tô começando, mas mesmo assim, eu acho que é importante, você sente uma essência, tem uma ligação ali. Tem uma ligação de quem está assistindo e de quem está dançando. E quando você consegue fazer essa conexão, é quando... É arte. A arte é isso, sabe? É você... Eu estou fazendo uma forma de expressão aqui, que estou comunicando uma mensagem que você está recebendo aqui. E te levando para alguns lugares que você também nem imaginava. Isso é muito legal. É você se conectar e se identificar. E aí às vezes você fala, puta, eu quero fazer quero dançar. Não sei se é isso. Às vezes não é, mas eu quero. Exato. E aí tem gente que, cara, o meu lugar não é na dança, mas é na música. E aí às vezes é música árabe, às vezes não é. Mas é se conectar com a arte. Então eu acho que isso que é o barato. É a gente
encarar a dança do ventre, as danças árabes, todas, tenha o seu fator arte. E aí, como arte, a gente tem esse papel de acessar as pessoas por outros caminhos e acho que todo mundo precisa de arte. Todo mundo precisa de arte, de alguma forma. Mesmo as pessoas que não vivem de arte, elas consomem arte. E quanto mais elas consumirem arte, melhores elas serão. Então, como pessoas, né? Exato. E aí a gente tem uma sociedade melhor, sabe? Se a gente quer que as coisas mudem, a gente precisa disso. E às vezes você tá lá dançando, você fala, eu vou no espetáculo de fim de ano, mas eu não me sinto pronto. Às vezes você também tá comunicando com aquela pessoa que foi assistir sem querer e se viu. E falou, se aquela pessoa tá dançando, por que eu não tô? Sabe? A minha mãe tem 65 anos e ela dança até hoje. Ela é minha aluna de Davik e ela dança dança do ventre. E ela inspira um monte de gente. Porque um monte de gente fala, mas eu não consigo fazer. Aí todo mundo fala, mas ó, Sueli. E tem outras pessoas, fala, que isso? Como assim você não consegue? Consegue, sabe? É você se dedicar, é você estar disposto. E não é uma questão de idade, não é uma questão de corpo. É uma questão de, sabe, claro, de querer fazer. Tem os seus... Sim, os seus limites. Tem as suas limitações, tem as questões da vida, que são complicadores, mas é isso, é você achar o seu meio de estar ligado a essa arte, a essa ou outras. Então, isso que é importante. Queridão, infelizmente chegamos ao final, né? Mas assim, foi muito bom ter essa conversa com você. Você trouxe assim muito mais riqueza, né, nessa procura, né, do que é os mitos, o que é a dança do ventre na sua essência. Cara, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Muito, muito, muito. Foi muito bom a gente ter conversado. Isso... E espero que as pessoas que estejam assistindo tenham agregado aí também a desconstruir algumas coisas, a entender e a procurar também. Deixa eu ver onde que tem aqui perto da minha casa que eu quero experimentar. Acho que pessoas como você, que tem essa linha de fundo, né, que a gente pode colocar, que assim, você mostra-se como professor, mas também sabe como conduzir porque você entende a história. Então não é só mostrar o que é o dançar, mas os atributos são aqueles que vão fazer parte de um processo de construção da pessoa, pela uma pessoa também que entende essa construção, né? Pela sua essência, pela sua transformação, pelo seu entendimento da figura que você é. Sim. Então, brigadaço, cara. Eu que agradeço. E se precisar, tamo aí. Pessoal, o Pablo Lima aqui, acompanha na rede social, né? Com certeza ele tem muito mais coisas para poder oferecer. E foi muito bom essa entrevista com você. Eu que agradeço. Segue lá, galera. Abraço, valeu!